Tá bom. Então, comecemos aqui. A ação penal 503.65.1876, depoimento do senhor Flávio Gomes Machado Filho. Ok. Senhor Flávio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa situação, em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizesse uso desse direito, isso não lhe traria nenhum prejuízo. Mas é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República, através do qual o senhor renunciou a esse seu direito ao silêncio e se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. Okay. É isso mesmo? Perfeito, exatamente isso. O senhor pretende manter esse acordo? Com certeza. Senhor Flávio, então nessa linha, eu vou advertir o senhor que o senhor não tem o direito ao silêncio e o senhor tem o compromisso de dizer apenas a verdade perante a Justiça. Se o senhor faltar com essa verdade, o senhor perde o seu acordo e também o senhor responde por falso testemunho. Certo? Ok, certo. Antes de entrar no objeto da acusação específico aqui, senhor Flávio, o senhor pode me esclarecer, a partir do ano 2000, os cargos que o senhor assumiu na Andrade Gutierrez? Perfeitamente, Excelência. Eu entrei na Andrade Gutierrez dia 1º de dezembro de 2003, na função de diretor de Relações Institucionais, baseado em Brasília. Cargo que eu ocupei até, se não estou enganado, fevereiro de 2011, quando eu fui promovido a vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Andrade Gutierrez, da Holding Andrade Gutierrez S.A. E nessa condição fiquei até fevereiro de 2014, e no dia 1º de março eu assumi a presidência da Unidade de Negócios América Latina, que respondia por todos os negócios da América Latina, menos o Brasil. Nessa primeira fase de diretor de Relações Institucionais em Brasília, o senhor estava subordinado a quem na empresa? Naquela época, ao presidente da construtora, Dr. Rogério Norra de Sá. Então, depois, como vice-presidente da holding, o senhor estava subordinado? A senhor Otávio Azevedo. Como presidente da holding? Como presidente da holding, exatamente. E nesse último período, vice-presidente de... Não, aí presidente da Unidade de Negócios América Latina. Aí já era um outro presidente na construtora, Ricardo Sena, que me convidou. Eu era subordinado eu voltei da holding para a construtora, subordinado ao presidente Ricardo Sena. Nessa acusação formulada pelo Ministério Público, ela tem duas partes. Uma primeira parte diz respeito à existência de ajustes de preferências entre diversas fornecedoras da Petrobras para obtenção de contratos e para definir ganhos vencedores em licitações. O senhor tinha conhecimento desses fatos? Não, eu não participava. A minha atividade era uma atividade de apoio. A construtora, na época, tinha 4 unidades de negócio, vamos chamar assim. Depois passou a ter uma 5ª, e eu era uma atividade de apoio. Então, eu era muito mais uma função de representatividade da empresa perante os poderes constituídos. O senhor, nessa atividade, o senhor também tratava de assuntos relacionados a contratos da Petrobras? Não, nunca tratei. Em nenhum momento da minha carreira dentro da Andrade Gutierrez. Na outra parte da acusação, há essa referência a pagamentos de vantagens indevidas, tendo por base contratos Andrade Gutierrez com a Petrobras. Qual que é o seu conhecimento a respeito disso? Não, eu não tinha conhecimento. Conforme eu falei há pouco, eu não tinha a tratativa direta na atividade fim, que é a atividade, no caso, da unidade industrial. E, especificamente, esta unidade, ela era a única seção dentro da empresa, um executivo que cuidava das relações institucionais do mercado industrial. Então, era um outro executivo completamente separado da minha estrutura. O senhor relata aqui um episódio no seu depoimento, em 2008, que o senhor teria sido procurado pelo senhor João Vacari para tratar sobre pagamentos num percentual aqui de 1%. Isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu. Você pode descrever, então? Com certeza. Na verdade, o João Vacari não era o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores naquela época. O tesoureiro, se eu não estou enganado, era o Paulo Ferreira. E
Mas eu fui apresentado ao João Vacari, que era um assessor direto ali do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Berzoini, Ricardo Berzoini, quando então o João Vacari me solicitou que eu conseguisse agendar uma reunião com o presidente Otávio Azevedo, com a presença do presidente Ricardo Berzoini. Essa reunião, eu não sei precisar exatamente a data, ocorreu em 2008, no nosso escritório, que era a sede da Andrade na época, em São Paulo. Essa reunião participou pela Andrade, Otávio e eu, pelo Partido dos Trabalhadores, o presidente Berzoini, o João Vacari e o Paulo Ferreira. Nesta reunião, o presidente do PT à época, Ricardo Berzoini, fez essa colocação que gostaria que todo e qualquer contrato da Andrade Gutierrez junto ao governo federal tivesse o pagamento de vantagens indevidas no valor de 1%. Isso foi uma conversa entre eles, nós outros três ficamos praticamente calados, foi uma conversa muito desagradável, senti claramente a reação do Otávio Azevedo. Ele inclusive se resguardou para que desse uma posição final mais à frente, em outra reunião, alguma coisa nesse sentido, porque ele tinha que internalizar essa colocação. Mas essa reunião realmente ocorreu e eu estava presente. E quais foram os desdobramentos da reunião? Os desdobramentos, até onde eu sei, o próprio Otávio Azevedo procurou o presidente à época, Rogério Nora de Sá, da construtora, para colocar essa colocação. E foi uma reação muito desagradável dentro da empresa, porque não se achava os executivos envolvidos em diversas áreas não achavam que isso seria devido, porque não tinha nenhuma ajuda especial, não tinha nada. O que, até onde meu conhecimento, é que isso aí foi aceito, entre aspas, no processo daí para frente, porque a ideia era retroagir os efeitos, quer dizer, para outros contratos que ainda não tivesse recolhido. Isso, mas foi uma conversa havida entre Rogério Nora e Otávio Azevedo. Eu não participei dessa conversa. Mas houve, então, a definição de que haveria... O senhor ficou sabendo? Por que eu sei? Porque numa determinada situação que eu fui demandado, tá certo? Não é nada a ver com o assunto Petrobras, um assunto da estrutura eletronuclear, certo. E foi me solicitado que eu fizesse uma intervenção com os agentes políticos, e aí foi resgatado essa reunião. E teve uma outra participação também que eu fui envolvido, também nada a ver com Petrobras, um assunto ligado a um financiamento no exterior, tá certo? Uma obra na Venezuela, que quando começou a liberação financeira do BNDES, me solicitaram também dentro deste acordo. Então, logicamente, tudo isso eu voltava para dentro da empresa. Eu era demandado pelo João Vacari, eu voltava para dentro da empresa, que eu não tinha autonomia para tomar decisão nenhuma nesse sentido. E esses valores em geral eram pagos pela No caso do BNDES foi pago, o referente ao financiamento, que correspondia a mais ou menos 35% do valor total do contrato, e no caso específico da eletronuclear foi pago não o solicitado 1%, que segundo o diretor da área específica, não teria como fazê-lo. Então isso foi feito com 0,5%. Voltando àquela reunião, termos que foi colocada essa solicitação, essa exigência? Foi muito no sentido seguinte, nós achamos que, é lógico, eu não lembro exatamente os termos, mas em linhas gerais, achamos que como vocês têm interesse em trabalhar, estreitar relacionamento junto ao governo federal, nós então estamos solicitando a participação sua nesse sentido. O senhor vê que o solicitar aqui eu falei de um tom que, na verdade, nós entendemos como sendo uma pressão, na verdade. Sim. Não foi uma solicitação, pode aceitar ou não aceitar. Então a gente achou quase como imposição. E foi colocada alguma ameaça, alguma... Não diretamente, mas percebe-se que, quer dizer, veladamente deu para perceber que poderia haver algum tipo de
de situação desconfortável para nós no futuro. O senhor mencionou que não foi uma reunião agradável, mas houve, vamos dizer assim, não agressões físicas, mas agressões verbais, exaltação? De uma forma firme. Eu sou bastante acostumado a tratar com pessoas e de uma forma incisiva, um pouco além do tom, vamos chamar assim, pelo presidente Bezoini, para com o Otávio. E o senhor mencionou que estava o presidente João Vacari e o Paulo Ferreira, exato. Exatamente. Que o Paulo, na época, era o tesoureiro. Uhum. Então, me parece, se eu não estou enganado, que o João Vacari passou a ser tesoureiro em 2010 apenas. Chegou a haver alguma cogitação de se procurar a polícia, o Ministério Público, não, alguma coisa dessa espécie? Não foi falado. Na verdade, conforme eu relatei para o senhor há pouco, eu participei, assumo essa situação de ter participado dessa reunião, mas a condução foi toda depois levada pelo Otávio internamente para dentro da empresa. Foram ouvidos aqui alguns de outros executivos da Andrade Gutierrez e mesmo de outras empresas e afirmavam que era uma praxe, um pagamento em percentuais em cima de contratos da Petrobras e que esses percentuais eram pagos em parte para os agentes da Petrobras e em parte para os partidos políticos. O senhor não tinha conhecimento disso na época? Não, eu não participava exatamente conforme relatado. A área Petrobras é uma área completamente distante da minha atividade, completamente separada. O seu conhecimento vem dessa reunião em 2008? Dessa reunião em 2008, exatamente. E não foi colocado como uma afirmação no sentido de que esses valores já havia pagamentos de contribuições? Não. Não foi colocado. Foi para mim uma novidade naquele momento. Tá certo? Inclusive um desconforto, até logicamente, que eu imaginava quando me solicitaram a marcação dessa reunião, que não seria para discutir assuntos mais tranquilos, seria uma coisa mais complicada. Então, na época, eu não tinha conhecimento, não era do meu conhecimento. Essas outras pessoas aqui mencionadas na denúncia, o senhor Paulo Costa, o senhor Renato Duque, o senhor não teve contato? Não, o único contato que eu tive, vamos dizer, em caráter social com o Paulo Roberto Costa, porque dentro das minhas atribuições, eu participava de todas as missões empresariais que acompanhavam o presidente da República, eventualmente o ministro das Relações Exteriores, que ele fazia muita missão internacional, levando um grupo de empresários, e também ao ministro da Indústria e Comércio Exterior, que começou com o ministro Furlan, depois foi Miguel Jorge e tal, até depois no governo Dilma. Eu acompanhei tudo. E a Petrobras, em muitas dessas viagens, ela era representada pelo Paulo Roberto. Então, nós encontrávamos nessas missões, nunca discutimos absolutamente nada, eram cumprimentos educados, e é até interessante, tem uma passagem que eu me lembro perfeitamente, que toda vez ele me chamava de rapaz, eu nem lembrava meu nome. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Aquela coisa toda, então, mantendo um distanciamento. Mas nunca participei de reunião nenhuma nesse sentido. Com os outros, da denúncia, eu não... de cabeça eu não lembro todo, mas com certeza da Petrobras, Renato. Roberto Youssef, senhor? Não, nunca estive com ele. O senhor Armando Fulano Júnior? Não, nunca estive. O senhor Fernando Soares? Não. O Fernando Baiano? Me parece que uma determinada situação me foi apresentado por esse executivo da Petrobras, um evento fortuito num hotel. Flávio, esse aqui é o único cumprimento que eu tive, eu nunca tratei com ele absolutamente nada. O senhor Lucélio Góes? Não conheço. Mário Góes? Não conheço. O senhor Pedro Barusco? Não, nunca estive. O senhor Renato Duque, o senhor já mencionou, né? Renato Duque também não conheço. Em princípio, seriam essas as questões do juízo, eu passo ao Ministério Público. Só um esclarecimento. Perfeito. Quando o senhor mencionou essa reunião em que foi cobrado 1% de todos os contratos que a Andrade Gutierrez tinha, isso englobava os contratos da Petrobras? Englobava todos os contratos da Petrobras. Desculpe, todos os contratos da Andrade Gutierrez perante o governo federal. Inclusive isso pedido deles. Perfeito? Quer dizer, não internamente, conforme eu relatei
anteriormente, isso foi muito mal visto dentro da empresa, e a grande parte, inclusive faz parte até do meu depoimento, eu tenho uma passagem, muito do que foi solicitado não foi até onde eu sei, porque eu não participava, isso era em uma outra esfera, isso não foi efetivamente, vamos dizer, cumprido, vamos dizer, acertado. Mas houve uma cobrança, uma reunião posterior em que não comigo, que não estava sendo pago? Não, eventualmente eu era demandado por o João Vacari, no sentido seguinte: vocês têm dívida conosco. Isso aí eu passava imediatamente por Otávio Azevedo, tá certo? E ele conduzia internamente, eu era quase que um repasse. Eu não tinha autonomia para tomar nenhuma decisão. Não se dizia qual era a dívida? Não, eventualmente alguma coisa de contrato, por exemplo, esse assunto que eu relatei sobre Venezuela, esse aí foi falado claramente que teria que ser feito, mas era de forma geral. Obrigado. O assento de acusação? Os defensores aqui, o Alberto e o Cef, me perguntam. A defesa de Antônio Campelo tem questões? De Armando Furlan? Sem pergunta. De Elton Negrão? Sem pergunta. Otávio Azevedo também não. Também não. De Fernando Soares? Sem perguntas. De Lucélio Góes? Sem perguntas. Mário Góes? Sem perguntas, excelência. De Paulo Costa? Sem perguntas, excelência. De Paulo Dalmaso? Sem perguntas. Pedro Barusco? Sem perguntas, excelência. E Renato Souza Duque? Sem perguntas, excelência. Alguns esclarecimentos aqui, até na linha da... Como defensor do Flávio. Perdão. Só o nosso tempo, como é que tá? Então, desculpe, doutor. Perguntas dadas para a defesa do próprio acusado. Apenas um esclarecimento. Tendo sido dito que a área de relações institucionais da empresa não correspondia ou não abrangia a Petrobras, apenas para compreender, na estrutura da unidade Petrobras, quem era o responsável pelas relações institucionais da unidade Petrobras? Executivo de nome Luiz Mário Matoni. Nada mais, excelência. Tá. Alguns esclarecimentos adicionais. Essa reunião desse 1%, o que foi colocado como maneira de pagamento? Foi colocado que seriam doações oficiais ou foi colocado que seria... Especificamente na reunião não foi tratado o modus operandi, não chegou a se tratar. Uhum. Mas foi colocado só da forma que, vamos dizer, da intenção deles que nós cumpríssemos o solicitado. Mas não se tratou especificamente de como que seria feito. Essas demandas de doações da Andrade Gutierrez passavam pelo senhor? Algumas sim, excelência. Na verdade é o seguinte, até pela minha exposição perante os poderes constituídos, eu era demandado por eventualmente diversos políticos, diversos partidos, principalmente em épocas de campanha, mas exatamente mas não era exclusividade minha, porque eventualmente políticos também, como tem bases em outros estados, essa coisa, e procuravam outros executivos da Andrade em outras situações. O senhor teve conhecimento se esses 1% que foi acertado sobre as obras seguintes, parte foi feito pagamento por doação oficial? No caso específico que eu posso responder, que é o caso da Venezuela, do BNDES e da Eletronuclear, foram feitos pagamentos através de doações oficiais. Doações oficiais que abatiam nesse valor de 1% solicitado? O que acontecia, na verdade, excelência, é que eu, por exemplo, não cuidava, eu não tinha nenhum tipo de controle de nenhuma ação. Era uma situação seguinte, nós tomávamos uma decisão na empresa, capitaneada pelo Dr. Otávio Azevedo, no sentido de vamos dar uma ajuda ao Partido dos Trabalhadores no valor X, ou qualquer outro partido, tá certo? E eventualmente estava embutido, não tinha nenhuma regra pré-estabelecida, não tinha um controle. Porque neste caso, as unidades, vamos chamar, que a gente chamava a atividade fim, que são as unidades comerciais, elas teriam que absorver. No meu caso, eu recebia já uma situação já concluída, vamos dizer, definida, que vamos fazer uma ajuda tal,
Tá certo? Eu levava a demanda para o Otávio, depois eventualmente voltava, recebia de volta e se fazia a operacionalização através de doação oficial para o Partido dos Trabalhadores. O senhor mencionou também no seu depoimento, até na linha da pergunta do procurador, que as demandas o senhor disse o seguinte, que as demandas de Vaccari sobre a Petrobras, o depoente passava para o diretor da área. Isso. Como é que isso funciona? Isso, na verdade, é o seguinte, exatamente por eu não ter autonomia de tomar nenhuma decisão nesse sentido, toda demanda que eu recebia, no caso específico de Petrobras, os diretores da área, inicialmente Antônio Pedro Campelo, depois Elton e depois Paulo Dalmasio, se tinha alguma coisa, algum comentário nesse sentido, nesse conjunto de solicitações, eu passava para eles, ok, recebi isso aqui. Mas que tipo de demanda que o senhor João Vaccari trazia ao senhor especificamente relativa à Petrobras? Não, na verdade, ele não trazia simplesmente a Petrobras. Ele sempre solicitava doações, porque como tudo era feito através de doação de campanha, ao Partido dos Trabalhadores. Vocês têm que aproveitar, vocês estão devendo situações outras, vocês estão devendo aí, eventualmente na Venezuela, vocês estão devendo alguma coisa. Então, se tomava essa decisão nesse conjunto, mas não tinha um controle. Eu nunca tive nenhuma planilha definindo contrato A, nunca. Mas como é que o senhor passava especificamente uma demanda do João Vaccari para a área da Petrobras, por exemplo? Por exemplo, vamos dizer que numa conversa que ele me passou, vocês estão devendo eventualmente, nesses exemplos, Venezuela, no caso de eletronuclear, que é Angra 3, e estão devendo alguma obra da Petrobras. Então, cada um dessa eu passava, no caso de Venezuela, para o diretor-geral da Unidade América Latina, que não é, na época era outro. Desculpa. A parte que era devida à eletronuclear, que era uma outra diretoria, e a parte da Petrobras para a unidade industrial, que nós chamávamos internamente de unidade industrial. Mas o senhor chegou efetivamente a receber demandas do senhor João Vaccari relacionadas à área da Petrobras? Eu recebia nesse sentido, nesse conjunto. Ele não falava exatamente, porque como eu não tratava com a companhia, eu nunca tratei, eu não sabia dos contratos. Tá. Se me falar do contrato A, B ou C, eu não sabia, porque eu não lidava com eles. Me falava, tem uma dívida Petrobras, tal. Eu passava. Tá, mas o senhor chegou a falar efetivamente, tem uma dívida de vocês por conta da Petrobras? Tem uma dívida, falou efetivamente que teria uma dívida de contrato, que eu não lembro agora, realmente eu não lembro, que não era da minha alçada. Mais de uma vez só? Não, umas 2, 3 vezes falou, mas sempre nesse conjunto, porque os outros contratos, esses que eu tinha conhecimento, que eu tinha tratativa, esse aí eu conduzia com mais... eu levava o assunto para os decisores com maior conhecimento de causa, vamos chamar assim. Agora, eu acho que, Excelência, se o senhor me permitir, neste caso específico da Petrobras, era a reação interna sempre era negativa, no sentido de entre a solicitação e efetivo cumprimento, no caso desses assuntos, praticamente não eram efetivos, não eram efetivados no meu conhecimento. Como é que o senhor sabe disso? Porque comentava-se na empresa que não tinha sentido, não tinha motivação, não tinha o porquê fazer esse tipo de... O senhor passava para quem, por exemplo, nesses casos que o senhor João Vaccari falou em contratos da Petrobras, para quem que o senhor passava especificamente? Em cada época, né, um determinado momento Antônio Pedro, outro momento Elton Negrão e outro momento para o Paulo Dalmasio, que eram os diretores, chamavam uma época de diretor-geral, depois chamou-se presidente. Mas o senhor chegou efetivamente a passar para essas 3 pessoas solicitações do senhor João Vaccari? De reclamações do Partido dos Trabalhadores de não cumprimento com as vamos dizer, com as solicitações. Sei. Cheguei a passar. Cheguei a passar, não lembro exatamente quando, para quem. Foi passado, sim, sem eu conseguir precisar datas exatas com relação a isso. Tá. Sem precisar datas, mas para os 3, o senhor passou? Excelência, é difícil, porque o Paulo Dalmasio já é a situação dele, foi um momento que eu já estava um pouco
que eu durante muito tempo eu cuidei, mesmo não sendo presidente da unidade de América Latina, eu cuidei muito exterior, eu ficava muito fora do Brasil durante muito tempo, cuidando de relações de representação externa, essa coisa toda. Eu não consigo precisar exatamente se foi para tudo. Você passava isso como? Por telefone? Não, pessoalmente. Geralmente sempre pessoalmente. Mas aí o senhor ia visitar eles lá e dizia... Não, que nós, eventualmente nós tínhamos, que até 2010, nossa sede era São Paulo, e nós tínhamos eventualmente encontros lá, encontrávamos, né, a base da empresa. Eu ficava em Brasília, mas sempre estava indo. E a partir de 2010, 2011, mudou para o Rio de Janeiro. Mesma coisa, eu ia lá eventualmente uma vez por semana, a cada 15 dias, e fazia esse comentário, mas sem e passava e não tinha o efetivo feedback. Isso que é o que eu... Mas como é que o senhor sabe então que não foi atendido? Porque no comentário deles, no comentário interno, eu falei, não, isso não acho que é devido, não tem sentido, não tem o porquê. Por exemplo, o Elton Negrão. Com certeza me comentou algumas vezes. E o senhor sabe se no final foi pago ou não foi pago? Eu acho que não. Eu acho que não, porque existia aí já fora do momento meu, já no exterior, de cobranças pesadas, de coisas atrasadas, de processos atrasados, que eles não... A cobrança era permanente, e eventualmente depois teve um determinado momento que deixou de ser comigo diretamente, eventualmente o próprio Otávio Azevedo era cobrado também, então tinha sempre situações que eu não consigo precisar para o senhor agora. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final desse seu depoimento? Não, a única coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, no meu caso, apesar do meu título, diretor de Relações Institucionais, depois vice-presidente, Andrade Gutierrez tem uma situação muito particular, que acho que deve ser uma única, ou se não é a única, uma das poucas empresas, que essa representação que a gente chama institucional de alto nível não é feita pelo dono da empresa. Então, eu tinha essa atribuição dos donos da empresa de fazer essa representação, e essa representação era uma representação institucional mesmo. Eu não tratava de assuntos negociais, comerciais. Minha representação é representando a empresa em ambientes no Brasil, fora do Brasil. Fui palestrante em algumas situações, mas sempre representando que eventualmente o título carrega um peso que não era efetivamente da minha atribuição, porque conforme eu falei com o senhor, eu tinha uma atividade de apoio. Eu não tinha autonomia de absolutamente nada em termos financeiros dentro da companhia. A minha estrutura estava no mesmo campo da diretoria jurídica, da diretoria financeira, de compliance, essas diretorias. Tá bom, então. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Flávio Gomes Machado Filho. Pode interromper.